Bora ver para as últimas informações do Corinthians nessa terça-feira. E o Mano que comentou a possível saída do Guinegão para o Bolonha da Itália. Teve diretor dos caras observando o Guinegão domingo na arena e muito mais informações. Comentou também sobre a nova proposta do Corinthians para o Shakhtar para estender o empréstimo do Maicon. E muito mais nesse vídeo, hein? Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Coringão. As notícias e novidades do time do Cão, no oferecimento de Novibet. Aê, Bento, Coringão, mano. Olha, eu vou falar pra vocês. A também... sensação do futebol paulista. O que não Mas, passou ó, vergonha em 2025. Quem diria, hein, mano? É que nóis, a gente ia mano. ser o único a ganhar um título em 2025. 2, né? 2. Não, que Pode dois, vir Luquinha. mais um ainda. Ah, tô confiando demais, cara. Olha, mas eu vou falar pra você, né, como é difícil, hein, se desapegar. Eu tô vendo aqui a notícia que é pedido de Dorival Júnior. O Corinthians tenta, né, o empréstimo por mais uma temporada do Maicon junto ao Shakhtar. Mas tem o curioso é que vocês já devem 1 milhão de euros pelo último empréstimo, né? E vão tentar fazer como, Helena? Não, é que assim, não é que deve pelo empréstimo, é que o Shakhtar fez o empréstimo e o Corinthians tinha a possibilidade, talvez, de pegar em definitivo. Mas não pegou, né? Quis renovar mais um ano de empréstimo. Nisso, a FIFA, o Shakhtar não gostou, a FIFA condenou o Corinthians a pagar 6 milhões e meio, né? Foi isso. Pelo Maicon aí, que o Corinthians está contestando ainda no CAS, que é a corte arbitral ali do esporte. Então não está definido ainda se o Corinthians vai ter que pagar ou não, né? Foi pro CAS aí essa questão. E Mas o mesmo Lelê vai ter assim, que pagar, Lelê, porque quando vai pro CAS, é só um recurso que utilizam aí pra tá prorrogar tentando um pouco mais. mas O CAS, ele nunca reverte uma decisão da FIFA. Eu não sei se já houve, talvez, um precedente na história que houvesse uma decisão aí que já. fosse contra a FIFA. Acho que já, mas assim, eu também acho que nesse caso não vai acontecer não. Mas o Corinthians resolveu, né, pedir esse apelo aí ao CAS. E aí, ainda assim, o Corinthians tenta uma decisão amigável com o Shakhtar, por quê? O Maicon, se ele quiser, ele ainda pode até 2026 entrar com aquela... Entrar com um pedido para rescindir o contrato unilateral por conta da guerra. Ele pode fazer isso, né? Então, pro Shakhtar não ficar sem nada pelo Maicon, Mas será que ainda pode, Lelê? Porque isso aí tinha até caído. 2026. Então, mas isso aí tinha caído para jogadores que estavam assinando o contrato agora. Eu vi que a FIFA tinha falado, vocês já estão sabendo da situação. Uma coisa é você chegar num país lá e não tem guerra, e a guerra começar a acontecer. Outra coisa é você assinar um contrato com um país em guerra, você sabendo já o que está acontecendo. A situação do Maicon, quando ele estende o contrato com o Corinthians... Mas ele já tinha o contrato com o Shakhtar quando começou. O contrato dele lá vai até 2027. Houve gatilho, por exemplo, você vai ficar um ano no Brasil, então um ano a mais de contrato. Teve isso ou não? Você lembra? Não lembro. Eu sei Porque que o contrato geralmente os caras pedem dele isso, lá né? é até dezembro de 2027. Mas até 2026, ele pode pedir a rescisão unilateral se ele não quiser voltar pra lá por conta dessas questões da guerra. E me surpreende muito, Bento. A Ucrânia precisando de bomba e se desfazer do Maicon. Tipo... Não, é que, mano, é que isso aí já deve ser uma Me coisa... ajuda, mano. É porque é o seguinte... Tá louco, mano. Mas é o seguinte, mano, aí você pode ver, porque o Dorival já percebeu que o ano que vem vai ser osso. Então ele não quer perder o que tem. É por isso que ele tá pedindo pra continuar o cara. É por isso. Mas o Isso Maicon foi bem no último jogo, viu, Lelê? Eu gostei da postura do Maicon quando ele foi comprar a treta do moleque lá. Porque o Marçal tava querendo pegar, acho que... Quem que foi que ele tentou pegar pelo pescoço? Foi o Dieguinho? Foi Acho o que foi o Kaique? Dieguinho. Acho que foi o Não Dieguinho. O Guinegão, não lembro. Eu Acho só que foi lembro o da Dieguinho. partida da confusão do Maicon, ali que veio 2 pra cima dele. Aí foi com o Marçal lá, a treta lá, e o Maicon já chegou peitando. Ela falou, no moleque não. Pô, não faz isso com o menino, não. Aí o Maicon foi bem. E isso que a gente ainda não tem certeza se o Dorival vai ficar realmente pra 2026, né, mano? Tomara que não. Mas não pelo jeito ele vence já quando começou... o contrato dele? Não, mas a questão do vencimento, Mais um ano. Bento, de técnico, isso aí nem interessa. Porque de qualquer forma, se quiser mandar embora, você vai mandar, né? Não, mas... E o Corinthians, não sabe, porque eu acho que vai depender muito do que vai acontecer na Copa do Brasil, né? Porque não vem agradando aí o trabalho do Dorival, inclusive grande parte da torcida faz pressão pra que mesmo se ele ganhar o título da Copa do Brasil, ele não fique pra próxima temporada, que é o caso do Mano. O Mano não quer, por Eu exemplo. não gostaria mesmo, não. E o Mano é o maior líder da Não. torcida corintiana na mídia. Então, Não sou, não. Então, o Dorival se cuide. Mas você preservaria ele, Lelê, se ele ganhasse a Copa do Brasil? Cara, não, eu Manteria ele? venho me irritando bastante com ele, mano. Mas aí, se ganhar a Copa do Brasil, dá pra pensar. O que irrita, Lelê, é ele bancar os caras assim de uma maneira absurda, mano. Porque eu vejo essa má fase do Yuri Alberto aí, e ele, tipo, na sombra, não pelo fato de não correr dentro de campo,
Mas o Corrêa é pouco, mano, pra ser centroavante do Corinthians. E o Yuri Alberto, ele perde gols absurdos, a bola pega na canela, e ele tem uma cadeira cativa no time. Eu acho que não pode ter, Lele, principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que o Corinthians lutava no máximo por uma 8ª vaga. Pô, não custava nada bancar um pouco mais o Guinegão, o Dieguinho, sabe, o André, dá uma moral pra essa molecada. Porque se você precisar desses caras aí contra o Cruzeiro, como em determinado momento do Campeonato Brasileiro ele precisou e os moleques corresponderam, porra, banca esses moleques, mano. Dá um chacoalhão no Memphis, dá um chacoalhão no Yuri, sabe, dá um chacoalhão em quem tiver que dar chacoalhão, sabe, mostrando que você não dá cadeira cativa no time pra ninguém. Mas o Soldado subiu no telhado? Acho que não, viu, RG? Esse bagulho é lenda, mano. Tem um monte de dirigente lá dentro, RG, que quer o cargo do cara, porque tão louco pra ocupar o cargo, porque o futebol dá holofote, né? Você pega esse monte de paspalho que não aparece de forma nenhuma, e todo mundo querendo o cargo do Fabinho Soldado. Então os caras pegam 2, 3 na mídia aí que são peixe dos caras, ó, o elenco não gosta do Fabinho Soldado. Eu vi o médico do Corinthians, quando ele foi mandado embora, o André Jorge, ele falou, o Fabinho é um elo entre o elenco e a direção extremamente importante, todo mundo aqui gosta do cara. E ele não tinha pretensão nenhuma ali de defender o cara, RG, sendo que ele já tava indo embora do clube. Se ele quisesse riscar um fósforo ali, Lelê, e jogar numa sala cheia de pólvora, ele poderia ter feito. Isso aí é tudo interesse político. No Exato. cargo do Fabinho, é porque os caras querem... Assim, o cargo mais preterido pelos dirigentes, né, a galera do Parque São Jorge, que agora tá ali, ó, no ouvido do Stable, é o cargo de diretor de futebol. Né? Só que você tem o cargo também estatutário, só que você tem um executivo que é o Fabinho Soldado. Porque o Fabinho Soldado, ele não é um cargo político. Ele é um cara que foi contratado, que ganha o seu salário pra estar ali. Só que ele tem autonomia. Então, os caras do cargo político não querem alguém com autonomia ali pra podar eles, que eles querem fazer a farra que eles bem entenderem. Por isso que eles tentam derrubar o Fabinho. Mas que existe, viu, RG? A pressão por parte de conselheiros aí pra demitirem o cara. Existe. Mas eles alegam, porque o elenco não gosta do Fabinho. E isso não é verdade. Eles querem o cargo do cara, mas que estão assim na orelha do Osmar Stable, isso é fato também. E o do time de amanhã, ele vai poupar alguns titulares. O Memphis começou a fazer a transição física, mas não vai pra Fortaleza amanhã. Pode ser que ele jogue alguns minutos no final de semana, no último jogo, né? Pra ganhar ritmo pra Copa do Brasil. A Copa é quando? Final Dia do 10. que vem. Final Quarta do que brasileiro. Dia Só 10 quando e dia acabar. 14. Joga a última no final de semana e já vai pra É. Copa. Ixi. No meio da semana e depois, 4 dias depois, já o segundo jogo, né? É. Geralmente é uma semana só, mas vai por conta ser do calendário... quarta, domingo, quarta, domingo. Vai ser direto. Aí tem que porpar mesmo. Mas a tendência amanhã, ô Bento... Fala aí o time de amanhã aí. Deve ser Hugo Souza no gol. O Corinthians deve voltar com 3 zagueiros ali. Deve ser André Ramalho, o Tchoca e o Gustavo Tá Henrique. sem o Mateuzinho, né? Tá suspenso o Mateuzinho. Então, acho que ele vai com 3 zagueiros e talvez o Martínez na lateral direita. Ele como ala, né? Então, Lele, aí o meio-campo tem essa tendência aí de ser o Martínez, tem ali o Bidon, mas eu acho que deve jogar talvez aí até o André, porque estão falando ali, se jogar o André, possivelmente deve formar ali os 2 volantes ali com o Martínez e com o Bidon. Aí o André na direita, talvez o Angileri na esquerda e o Garro ali centralizado. E na frente deve ser o Dieguinho e talvez o Guinegão, ou então o Vitinho e o Guinegão. O time do Corinthians deve ser esse daí, mas deve ir com 3 zagueiros novamente. Isso aí. Boa. Mais alguma coisa? É isso. Então é isso aí, Sombra. Tá tendo o negócio lá... Duplicata acabou. Tá tendo aquela audiência pública também, né, Lele? Não, esse daí não, RG. Agora o fórum tá entrando em recesso, né? Ou então vamos dar uma descansada. Mas tá tendo a audiência pública lá a respeito da discussão do estatuto, né? Pra inglês ver. Isso eu também não levo a Vocês falaram sério. ontem do interesse do Bolonha no Guinegão? Não, diga aí. Então, um dirigente do Bolonha esteve domingo na Neoquímica Arena pra ver o Guinegão aí, pra acompanhar o Guinegão. Parece que eles estão interessados. É o clube que tá mais próximo hoje de talvez chegar com uma proposta na mesa aí do garoto. E possivelmente não tem dinheiro. Porque a multa do Guinegão hoje, o RG, o Corinthians fez um Ctrl-C, Ctrl-V nessa molecada, é sempre 100 milhões de euros. Qualquer um que tiver lá, independente da qualidade, aí o Corinthians fez um Ctrl-C, Ctrl-V, 100 milhões de euros pra fora do Brasil, pro Corinthians ter realmente poder de barganha. Mas se chegar... E vender por quanto quiser. Eu acho que vende, porque tá precisando, né, mano? Então, tipo, 100 eu acho que não paga, mas 89. Dá um descontinho lá dos 11, 12 milhões aí. 89, 88, o Coringão vende. De euros. Aqui não é igual Palmeiras, que passa lá, tipo, ali, precisa vender o Hendrick. Não, igual aqui não, igual ali, ó. Ali, velho, ali os caras passou com quais qualquer, leva leva lá. barganha mesmo, fi. Os caras levam lá. E do Guinegão, o Corinthians tem 80%, o que é importante, né? Porque nos últimos anos, a garotada da base era tudo, tem só 40%, tem 50%, que fatiava tudo com os empresários. Mas agora isso começou a melhorar. Ainda bem. Boa! Fora 10 milhões vende. Aonde, filhão?
10 de euro. Escreve Aonde? aí. Você Tá já de brincadeira, tá filho. bem pago no Tá de Guinegão brincadeira, aí. tá achando que meu time é quebrado Tem igual o nada teu? até agora. Tem nada até agora. Ó, para as notícias do Corinthians. O Corinthians vai buscar 6 reforços. Já está definido o planejamento do Corinthians. O Corinthians quer 6 reforços na janela de transferências agora. Essa informação é exclusiva. 6 reforços pode chegar até 7, mas 6 é certeza, por isso que eu coloquei 6, né? Não quis trabalhar com nenhuma especulação. Vamos para as posições, tá? Lateral direita, se o Fagner não voltar, o Corinthians vai querer um lateral direito, tá certo? Se o Fagner não retornar, o Corinthians vai buscar um lateral direito no mercado. Lateral direito, zagueiro, volante, meia e 2 atacantes. Essas são as posições que o Corinthians busca no mercado. Samir, qual pode ser a 7ª? Ou a 6ª, caso o Fagner fique, essa vai ser a 6ª. O Corinthians avalia também a contratação de um goleiro para a reserva do Hugo Souza. Então, podendo chegar a 7, entre 6 e 7. Por quê? Se pintar uma opção boa no mercado de goleiro, eles vão contratar um goleiro, mas não é prioridade. O Corinthians primeiro está atacando o ataque, né? Quis ser redundante exatamente por isso. O Corinthians quer um jogador para a posição do Rodrigo Garro. O Corinthians não quer. Isso é prioridade igual os atacantes, tá? Isso é informação importante para você. É prioridade em relação aos atacantes, tá? Hoje surgiu aí até não sei se é fake news, não vou nem falar, já que isso é especulação de fake news, não vou falar, mas enfim. O Corinthians quer um meia, tá? Para fazer sombra ao Rodrigo Garro, e não só para fazer sombra. O Corinthians quer um meia para brigar pela posição. E aí a ideia é que o Garro sinta realmente o peso e que possa até perder a posição no início da temporada 2026 com a chegada desse jogador, tá? Então o Corinthians busca um meia para disputar a posição com o Rodrigo Garro, busca 2 atacantes e busca também no mercado volante, né, meia, zagueiro e lateral, tá? Essas são as posições do Corinthians. Claro que se outros jogadores saírem, o Corinthians vai ter que buscar mais reforços no mercado. Mas, por enquanto, 6 reforços, mais o goleiro, 7. Só que se o Fagner voltar, com o goleiro, 6. Então, essas são as posições. Nomes. Wesley tem chance, Michael e Cebolinha são sonhos do Dorival, não estão descartados, tá? Não estão descartados. O Corinthians quer o Michael ou o Cebolinha, tá? São jogadores que o Corinthians quer, um dos dois. Se fosse possível, até os 2, mas é difícil, vai depender muito de como pagou o transfer ban, como é que o Corinthians vai estar de grana. Não dá para fazer essa avaliação agora. Mas o Dorival sonha, sim, com um dos 2 jogadores. O Wesley viria, porque o Dorival vai aceitar, né, caso ele consiga liberação lá, que o clube dele aceite emprestá-lo. O Fabinho gosta, ele até aceitaria. Mas o nome mesmo de beirada de campo do Dorival é, hoje, Michael ou Cebolinha e o Pedro Rocha, tá? Esses são os jogadores de beirada hoje que o Corinthians trabalha. Então poderia vir o Michael e o Pedro Rocha, o Michael e o Wesley, ou o Cebolinha. O Cebolinha é mais difícil, né? É um jogador mais caro. Mas eu posso garantir para vocês que o Dorival gosta muito desses 2 nomes e pediu um dos 2, né, para a cúpula corintiana, tá? Então são 6 nomes. Agora é definir quem serão esses nomes e um substituto para Rodrigo Garro. Melhor, um jogador para disputar posição com o Rodrigo Garro. Vamos falar agora de Guinegão, né? O Guinegão, existe a chance, né, do Guinegão deixar o Corinthians? Existe, ela é real, tá? E cresce, né, a cada dia essa chance, aí aumenta a cada dia essa chance do Guinegão deixar o Corinthians, tá? Por quê? Né? A Itatiaia, né, disse que o diretor, né, do Bolonha, né, da Itália, né, ele esteve na Neoquímica Arena, tá? O diretor esportivo Marco Di Vaio, né, o nome dele é esse, do Bolonha da Itália, esteve na Neoquímica Arena neste domingo para acompanhar, né, o jogo do Corinthians, o empate do Corinthians, mas ele foi mesmo para acompanhar o Guinegão, tá? E então só para você entender, o representante do clube italiano foi visto no camarote, né,
presidencial da Neoquímica Arena, junto ao staff do Guinegão, né? O Guinegão começou a partida no banco de reservas, entrou os 25 minutos do segundo tempo, não fez um grande jogo, tá? Mas ele estava, inclusive, no camarote presidencial, né? O diretor aí de futebol do Bolonha da Itália, tá? Deve enviar a proposta, né? O Corinthians tem aí um valor mínimo, tá? O Corinthians inicialmente queria 25 milhões de euros. O staff 20 milhões de euros. O Corinthians tem 80% do Guinegão. Não sei se eles vão chegar a um acordo. Eu acredito que pela situação do Corinthians, né, pelos problemas financeiros que o Corinthians tem, se chegar uma proposta, tá? Se chegar uma proposta de 20 milhões de euros, o Corinthians vai vender. Então aguarde aí que a venda do Guinegão pode acontecer por 20 milhões de euros. O Zenit, né, também está na parada, né, mas fez uma proposta até agora, né, de 15 milhões de euros. Não sei se o Zenit vai aumentar. Acredito que quem chegar nos 20 milhões de euros vai levar, seja Bolonha, seja Zenit, né, o próprio Shakhtar também que tem interesse. A gente vai aguardar, né, nos próximos dias, né. A gente lembra que teve uma proposta de empréstimo, né, do Montpellier, né, da França, mas não rolou também. Mas avança, tá, a cada dia a saída do Guinegão na próxima janela, a venda do Guinegão. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Agora vamos lá, né? É importante a gente falar algumas coisas para vocês. Por exemplo, o Ranieri é dúvida para a partida com dores musculares, tá? A comissão técnica do Corinthians está com medo de colocar o jogador em campo, ele se lesionar. O jogo contra o Cruzeiro já é semana que vem. Então é uma situação complicadíssima. Existe também, né? Enfim, hoje no Corinthians outras deficiências, né? O Dorival, por exemplo, não vai poder contar com o Mateuzinho suspenso, tá? O Mateuzinho suspenso. E aí vem a notícia que eu considero uma notícia assim que não me traz satisfação, é ver o Martínez de volta, inclusive como titular na lateral direita. Tudo bem que eu acho que afastar o jogador e tirar ele de uma viagem, né? Enfim, tirar ele dos jogos, né, do Corinthians, eu acho até pior, né? Eu acho até pior porque, enfim, você acaba dando folga para um jogador que é folgado, né? Com todo respeito, folga para um jogador que é folgado, né? Se assim nós podemos dizer. Inclusive, né? Você tiraria ele de uma viagem, né, para Fortaleza, que seria bom para ele. Mas mesmo assim, o que ele fez me irritou muito. A decisão era que ele seria afastado, mas o fato do Mateuzinho, né, estar suspenso traz o Martínez de volta, né? Ele não ia, tá? O Dorival ia afastar o Martínez, mas já começou a sofrer uma pressão por conta, né, da escassez que tem no elenco hoje, falta de reposição. E aí foi o checkmate, né? Foi o checkmate aí a lesão, né? A suspensão do Mateuzinho. Então, o Martínez deve ser o lateral direito do Corinthians contra o Fortaleza, incrivelmente, tá bom? Ranieri é dúvida, tá? Yuri é dúvida, e o Corinthians sempre com problemas nas suas escalações. Eu até esbocei uma escalação no almoço com a Fiel, com Hugo Souza, Martínez, João Pedro Tchoca ou André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Bidu. No meio-campo, Michael, né, Carrillo, Bidon e Garro, né? E na frente, o Guinegão com o Vitinho, tá? Caso o Yuri realmente não tenha condições de jogo. Deixa o like, comente aqui embaixo, me fala o que você acha disso tudo. O Michael, hoje saiu uma notícia no GE que o Corinthians está tentando, né, a permanência do Michael e fez uma proposta de empréstimo. Não houve resposta ainda, não há garantia que os clubes vão chegar a um acordo. O Dorival pediu a contratação do jogador, mas ainda vive essa expectativa se o Corinthians vai ter ou não o Michael para a próxima temporada. O Corinthians quer muito o Michael, a ponto até de tentar, né, até de já avaliar a questão de usar a cláusula de guerra, né, que você sabe, para essa contratação. Enfim, existe, né, esse gatilho, e o Corinthians quer fazer de tudo aí para ficar com o Michael para a próxima temporada. Então, gente, o Michael tem tudo, tá? Para ser jogador do Corinthians em 2026. Comenta aqui embaixo, né? Deixa o like, comenta aqui embaixo se você acha que o Dorival tá certo em pedir a permanência de Michael. Então, essas foram as informações do vídeo aí.
Eu sei que o pessoal reclama que, pra que colocar Samir? É porque, mano, não tem notícia do Corinthians, algo na ESPN e outros canais. Não vai ficar aqui um vídeo de 8 minutos, cara. Eu não vou colocar vídeo de 8 minutos. Então é isso, mano. A gente coloca pra complementar as informações. E sobre essa aí do Guinegão do Bolonha, acho que o Bolonha não tem cacife não pra pagar o que o Guinegão vale, mano. Bolonha, pelo amor de Deus, mano. Nem sei, é da Itália nesse clube aí. Então, pelo amor de Deus, mano, os caras vão querer oferecer aí 5 milhões de euros, 7 milhões de euros aí, preço de banana, tá ligado? Então, esquece daí, nem vale a pena. Os caras nem tem grana pra poder bancar isso daí. Então é isso, amanhã aí, Corinthians e Fortaleza. Jogo que provavelmente vai ser com reserva pra tentar prejudicar aí. Os caras vão. Cara, eu não confio na vitória do Corinthians amanhã, não. Talvez um empate ali. Porque todo jogo no Castelão lá é um. Cara, eu dei uns acudos ali naquele estádio ali. Um gramado horrível. Mas é isso aí. É bom se preparar pra Copa do Brasil mesmo, é o que é mais importante. O único time paulista a ganhar um título, né? A porcada lá, os lixos, investiram 800 milhões, 700 milhões de contratações, não ganharam nada. Só pressão. Vitor Roque aí, fraco pra caramba, esses caras. Mas é isso aí. Comenta, deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, informação. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.